Muito bom dia, pessoal. Iniciamos o nosso panorama na matinal, um pouquinho mais tarde do que o costumeiro, esperando aí os dados de monitor de seca lá nos Estados Unidos, né, que a gente acompanha aí toda semana na quinta-feira. Para o pregão noturno de Chicago, tivemos aí um fechamento do trigo em baixa. Ontem ele fechou em alta, né, hoje devolve um pouco aí dos lucros que teve. Fechando com 1,37% de queda. Milho seguiu em alta, não seguiu a carona do trigo, né? Fechou aí em 0,66 no mercado noturno, né? Soja a gente teve uma queda de 0,37%, farelo de soja 0,15% de alta e o óleo de soja uma queda mais expressiva de 1,01%. Quanto aos mapas de clima, a gente pode ver que mesmo com as chuvas que a gente teve aí na semana passada, o mapa não melhorou muito não, né? Inclusive aí teve algumas áreas que pioraram, como o Wisconsin, aqui em cima no Corn Belt. Aparece uma área em vermelho já, né, com uma gravidade de seca maior. A gente tem a parte de Minnesota e Iowa também, um pouco pior. A parte do Nebraska. Nebraska segue aí bem, com áreas bem secas, né? No final das contas, parece aí que as chuvas que vieram realmente não fizeram muito efeito, né? A gente pode ver que o mapa está basicamente igual, se não pior, né? Parece à primeira vista aqui que realmente precisa, sim, de muito mais chuva para alinhar aí as expectativas, né? Até porque, como eu comentei já várias vezes, o milho entrou na fase de pendoamento e a fase aí que consome um volume hídrico do solo grande, né? É de 8 a 10 milímetros em média por dia nesse estágio. E a gente precisaria ver realmente melhores condições climáticas lá para que tenha um pleno desenvolvimento no milho, né? Não comento tanto da soja, porque a soja, por mais que chova mais lá para frente, ela ainda tem uma capacidade de recuperação muito maior que a do milho, né? Então, o principal foco aí dessas questões de seca nos mapas é realmente o quanto atinge aí as regiões mais produtoras de milho, né? E a princípio, realmente a gente tem condições ruins, tá? No que tange ao clima, para os próximos 5 dias, é esperado volumes de chuva, basicamente em todo o território produtivo lá nos Estados Unidos. Só que vocês podem notar aqui pelo esse mapa que eu estou mostrando que as chuvas elas são bastante, né, em termos de territórios, porém não chove muito, tá? A média esperada aí para os próximos 5 dias de precipitação é cerca de 5 milímetros, que é muito pouco mesmo, não dá um dia de consumo, né, do milho aí. Então, o clima aí realmente tem que melhorar, senão as coisas de fato ficam feias aí para o milho, né, e afetam demais a produtividade do mesmo. Na parte de Brasil, o que a gente pode falar, comentei ontem com vocês que a relação entre soja e milho, ela estava muito aberta, né, então a gente tem, cada saca de milho compra 3,5, cada saca de soja compra 3,5 sacas de milho, isso base disponível Mato Grosso, tá? E sendo que a média normal fica aí na casa entre 1,5 a 2,5, né? Então, assim, o produtor realmente faz sentido dar preferência pela venda da soja nesse momento em detrimento da venda do milho, né? E isso acabou impactando, a gente viu aí no farm selling um aumento considerável, né? A gente vinha numa média aí de farm selling de 300 mil toneladas e ontem a gente teve aí 800 mil toneladas, né? Sendo 80% da safra velha e 20% da safra nova. Então o produtor realmente está preferindo aí fazer essa jogada, né? Vende soja e segura o milho para ver o que acontece daqui a pouco, né? Na parte de bolsa, o que a gente pode comentar hoje? A gente tem mais um dia negativo para a China, tá? Então temos Xangai fechando com 0,54% de queda. A parte de tecnologia lá da China, de Hang Seng, caindo 3,02%, uma queda bem forte, né? O Japão caindo bem, caiu ontem, hoje cai mais 1,7%. Temos aí Coreia do Sul caindo 0,88%, Austrália 1,24% de queda e Taiwan com 1,73%, ou seja, Ásia e Pacífico toda no vermelho com quedas expressivas, né? A gente pode ver aí uma média de mais ou menos 1,7% de queda para Ásia e Pacífico. A Europa segue em queda também, quedas fortes hoje, Eurostoxx caindo 2,19%, lembrando que ontem também
fez queda, né? A gente tem aí Inglaterra caindo 1,82%, Alemanha caindo 1,86%, França caindo 2,46%, liderando as quedas aí lá na Europa, né? Temos Espanha caindo 1,32% e Itália caindo 1,92%. Para Estados Unidos, no pregão ainda não é o à vista, né? Temos aí no futuro caindo 0,86% para a S&P e 1,03% para a Nasdaq. Aqui na nossa bolsa temos uma queda mais ampliada também para o nosso Ibovespa, futuro caindo 1,07%. Lembrando que esses mercados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos abre às 10h30 e o mercado aqui no Brasil abre às 10h, mercado à vista. Para a parte de agenda, hoje a gente tem uma agenda cheia de dados aí dos Estados Unidos. Temos para sair ainda PMI composto daqui 17 minutos. Temos o PMI do setor de serviços também. Lembrando que esse é um indicador aí dos gerentes, né? Então é basicamente um índice de atividade. É interessante a gente olhar, lembrando que é aquela questão. Acima de 50 indica expansão, abaixo de 50 indica aí contração econômica, né? Os dados lá nos Estados Unidos, esses últimos vieram mais fracos e vamos ver, acompanhar aí como é que vai ser esses próximos. Expectativa para eles, para PMI composto do S&P Global em 53, para o setor de serviços 54,1 e para o ISM não manufatura 51 também. Fora isso, na parte da tarde temos a partir do meio-dia ali, estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, pode mexer aí com o preço do petróleo, né? E temos também, na parte das 5h30 ali, um balanço do Fed, tá? Fora isso, não temos mais nada de interessante nesse mercado. Não comentei do petróleo, então petróleo em queda, leve queda no momento, de 0,25%, cotado a $71,61 o barril. Para a parte de minério, temos aí um minério de ferro em alta no dia de hoje, de 0,42%. Lembrando que essa é uma alteração muito pequena, né? Porque a volatilidade do minério lá é bem alta. Então, 0,42 é praticamente como se nada tivesse acontecido, né? Tivesse no 0 a 0. E os outros metais em queda no dia de hoje. Cobre, que é um metal muito negociado no mundo, também em queda no dia de hoje, de 0,38%. Dólar, temos um dólar mais fraco contra as principais moedas do mundo no dia de hoje, caindo 0,26%, e um dólar mais forte contra países emergentes.